Boa noite. Então hoje nós vamos começar o módulo 3. Então, na verdade, talvez o módulo mais importante da disciplina de algoritmo computacional, que é exatamente as estruturas de decisão e repetição. Porque até agora nós vamos discutir isso, os programas que vocês faziam sempre eram um fluxo só, sempre era um caminho só. Inevitavelmente, independente do dado que você digitasse, o programa sempre ia executar todo aquele espaço que vocês colocaram lá dentro, né, do main, né, dentro da chavezinha lá do main. A partir de hoje você vai ver que você pode adicionar inteligência a esse sistema. Por exemplo, digitar, né, uma nota lá e ele dizer se essa nota é maior ou menor que 7, ou então digitar um número inteiro e dizer se o número é par ou ímpar, né? Então você consegue ter todo esse poder já, né, de programação através dessas estruturas, tá bom? A ideia é que a gente leve 2 a 3, na verdade 3 aulas para esse assunto. Hoje a gente fala rapidamente da introdução e fala da estrutura de decisão, uma parte. A segunda parte, estrutura de decisão com exercícios, a gente vai estar fazendo na próxima aula. E aí depois uma aula só para a estrutura de repetição. Cuidado, o assunto é rápido. Vocês terão 3 semanas, são 21 dias, tá? Mas em teoria só serão 3 aulas. Então é essencial o uso e o abuso até da monitoria e de outros recursos, né, que vocês têm, como a gravação dos vídeos, né, a própria internet, etc. Tá bom? Porque realmente é um assunto que você só aprende à medida que você vai realmente praticando, para evitar erros e escorregões desnecessários. Tá bom? Muito bem. Assuntos, né, estão no capítulo 3 do Titio Formeloni e da Titia Viviane, capítulos 3 e 4 abordam esses assuntos que nós vamos, né, apresentar para vocês hoje aqui. Tá bom? Então, vamos entender exatamente por que as estruturas de decisão é importante. Então, Nailton, por favor, lê para nós a pergunta em voz alta. O que podemos afirmar em relação à sequência de ações de um algoritmo? Eu já antecipei aqui que vocês já devem ter percebido que quando você faz um programa, por exemplo, com 6 passos até hoje, conhecimento que vocês têm hoje, você sabe que toda vez que você executar, ele vai sempre executar esses 6 passos. Não há nenhum momento que um passo não vai ser executado. Colocou lá 10 prints, você sabe que ele vai executar os 10 prints, independente da entrada. O cara pode colocar os valores lá 20, 30 nos scanf, não vai fazer diferença alguma, porque até agora vocês só montaram um programa com um único fluxo de dado, né? Um único fluxo de processamento, o único fluxo de execução, ou seja, um algoritmo que não tem desvios, é um algoritmo onde os passos são sempre executados da mesma forma, tá bom? Tá, então, e aí, exatamente, né, por favor, Naito, lê a segunda pergunta também. Em algum programa, A execução das ações mudou de acordo com os dados? e aí vocês viram, né, por exemplo, na prova, né, que vocês pegavam a questão do exercício, por exemplo, lá na hipotenusa, né, independente dos valores que você colocava, ele sempre fazia o primeiro scanf para pedir um cateto, depois o segundo scanf para pedir um segundo cateto, depois ele calculava a hipotenusa e mostrava. Tá? Então, realmente não havia nenhuma situação onde, de acordo com a entrada, ele podia fazer A ou B. Sempre ele fazia aquilo que estava estabelecido no seu programa. Todos os passos que você escreveu estariam sendo sempre digitados. Tá bom? Essa que passou no vídeo, você que nos assiste, é Bárbara. Tá? Então, qualquer coisa depois, eu chamo ela para dar os contatos. Né? Bárbara é comprometida já? Então pronto, é uma chance para você que nos assiste, tá certo? Se quiser conhecer depois mais, ela se apresenta para vocês, tá bom? Mas enfim, então vamos fazer a discussão exatamente sobre controle de fluxo. Deixa eu ver aqui. Tiago, por favor, primeiro tópico. Mais alto, homem. Empolgação, força. Os programas desenvolvidos até o momento resumem-se em sequências de ações, as quais são executadas sempre em sua totalidade. Ou seja, né, como a gente comentou, você sempre vai executar aquele espaço, até hoje, com esse vocês têm hoje, independente dos valores que você entrava nos scanfs da vida. Então, não havia mudança, mas sempre como se fosse um caminho só. Um path, né, em inglês é path. Né, em inglês, gostou, Aslan? Path. É o path. Então, um path só, né, um caminho só. Tá bom? E Aslan, segundo tópico, entretanto, Existe casos onde a saída de um programa depende da verificação de condições impostas pelo programa. como no mundo real. No mundo real, por exemplo, a aprovação de vocês não é um fluxo certo, é um fluxo condicional, porque depende da nota que vocês obtêm ao longo das provas e, consequentemente, da média final que você vai obter. Então, resultado final de um aluno, né, se o aluno é aprovado ou reprovado, depende da média dele. Cálculo de um fatorial, depende do valor que você vai informar. Né? Determinação do tipo de triângulo, se o triângulo é isósceles, é equilátero, é escaleno, depende do valor que você vai informar. Então, observe que eu estou trazendo problemas que são do mundo real.
só que para dentro do computador, para que eu possa iniciar, vamos dizer assim, a dar ao computador um poder maior de decisão, uma inteligência. Não vamos dizer que chega ao ponto de inteligência artificial, mas é, de certa forma, uma lógica que você está colocando dentro do computador, né? Uma lógica exatamente booleana, que a gente chama, né? De acordo com a condição, se ela é verdadeira ou falsa, ele vai fazendo algumas coisas. Por exemplo, se a média final do aluno é 8, e aí eu verifico, a média é maior ou igual a 7, então 8 maior ou igual a 7, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, como é maior ou igual a 7, eu imprimo aprovado. Agora o cara tirou, por exemplo, média 5, aí tem lá 5 maior ou igual a 7, verdadeiro ou falso? Falso. Então, o que é falso, ele vai fazer outra coisa. Ou seja, é como se eu chegasse numa bifurcação. E a partir de valores que o usuário informou, eu vou avaliar, eu vou verificar, eu vou analisar. E aí, ela pode ser um ou outro, pode ser verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, vai fazer um conjunto de coisas. Se for falso, você vai fazer outro conjunto de coisas. Depois que terminar, eles voltam para o fluxo central. É como se fosse uma bifurcação, que faz alguma coisa, mas depois volta e continua a execução do programa. Então, é como se fosse uma linha, e em determinado ponto eu abro, né? Dependendo do valor que o usuário informou. Vai para cá ou para cá. Aí faz algumas coisas, mas depois eu fecho e continuo a execução do programa. Tá, ok? Isso é importante porque às vezes a pessoa acaba esquecendo que esses fluxos que você cria são fluxos que são apenas trechos do programa, mas que depois dali eu volto para o fluxo principal, aquele realmente que, independente do valor, continua sendo executado naquele espaço que você determinou. Tá bom? Até aqui, alguma pergunta? Muito bem. Continuando. Por favor, Bárbara, para ouvir a sua voz aí, né? Por favor, lê para nós primeiro top. Portanto, existem casos onde a ocorrência de determinados eventos no programa depende da satisfação ou não de condições estabelecidas pelo programa. E essas condições verificam se um determinado critério, condição, ou, na verdade, uma expressão booleana, que a gente chama, uma expressão matemática, se ela está de acordo ou não, se ela é verdadeira ou falsa, como a gente acabou de fazer um exemplo. 8 maior ou igual a 7, essa expressão matemática é verdadeira. 5 maior ou igual a 7, essa expressão matemática é falsa. Então, de acordo com a resposta se é verdadeiro ou falso, eu vou executar determinadas ações no meu programa. E esse é o objetivo das estruturas de controle de fluxo, tá? Luciana, segundo tópico. Dessa forma, Desta forma, o resultado da análise dessas condições permite determinadas quais instruções serão executadas. ou seja, quando eu chego no momento que eu avalio, se for verdadeiro, eu vou fazer um conjunto de coisas. Se for falso, eu vou fazer outro conjunto de coisas. Então, essa é a ideia, né, das estruturas condicionais. Tá ok? R$10, viu o aluguel da tomada aí, quem colocou aí? Tá? Ou seja, que você controla então os fluxos que são executados pelo programa. Você começa a dar então uma certa lógica ao programa, né? Um certo nível de inteligência ao programa, para de acordo com determinadas condições ele fazer uma coisa ou outra. Tá? Então tudo isso que nós rodamos foi para comentar exatamente sobre essas estruturas especiais que nós chamamos de estruturas de controle de fluxo. Né? Você tem dois tipos, como estão apresentados. Você tem estruturas que são de condição ou de decisão ou condicionais. E você tem as de repetição ou interativas também. Então você pode ouvir esse nome sem o I. É iterativos, não é interativos, é iterativos. Tá? Que é exatamente estruturas de repetição. A gente vai ver elas na próxima aula. São aquelas estruturas que ele vai fazer alguma coisa enquanto for verdadeiro. Por exemplo, eu só vou caminhando aqui, né, enquanto tem espaço. Então, enquanto tem espaço for verdadeiro, eu vou caminhando. Quando eu chegar na parede aqui, aí tem espaço é falso. Então não posso mais caminhar. Tá certo? Então, observe que eu tenho duas estruturas fantásticas. A primeira, quando eu chego no momento, eu vejo se ela é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, vai fazer uma coisa, se for falsa, vai fazer outra. E o outro tipo de estrutura é que vai fazer aquela coisa repetidamente, várias vezes, enquanto a condição for verdadeira. Quando a condição se torna falsa, ele deixa de fazer aquilo ali. E vai para o restante do programa. Tá bom? Então, são estruturas que aqui nós chamamos de condição de repetição. Ou em inglês também, né, o pessoal... Somente a segunda, né, a gente vai usar muito o termo loop ou laço. Né? Então, loop, L-O-P, loop. Né? Então, loop, exatamente porque é um loop, né? Fica, realmente ele entra num ciclo e fica executando aquele bloco de instruções enquanto a condição for verdadeira. Quando a condição se torna falsa, ele salta o loop e continua a execução do restante do programa. Tá bom? Então, esse é o objetivo dessas duas estruturas, ou seja, dar um poder realmente maior para você criar os programas legais. Tá? Vocês vão ver que agora os programas são programas de verdade, não é só aqueles programas perebinha que vocês criaram no módulo 2, não. Tá? Realmente são programas bem mais legais, envolve média, envolve
envolve tipo de triângulo, envolve a equação do segundo grau, né? Aquela história do delta ser maior que zero, menor que zero, aquela história toda. Normalmente você vai utilizar as estruturas para resolver esses problemas, tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui, quem não leu ainda para mim. Deixa eu ver você. Qual é o seu nome mesmo? Anderson, segundo tópico. Quais estruturas? As estruturas permitem criar blocos de instruções os quais são Atrelados. De uma ou mais condições. Nós vamos ver também importante. Hoje, eu não vou sobrecarregar a cabeça de vocês, exatamente por isso que também a gente vai ter uma quebra no assunto de condição, né, de estrutura de condição, porque a gente vai ver primeiro só com uma condição. Mas depois a gente vai ver que eu posso ter 2, 3, 4 condições. E aí eu vou usar palavras, na verdade, caracteres especiais, que é o e e o ou, que são operações lógicas que podem, né, dependendo de 2 ou mais condições, ser tudo verdadeiro ou falso. Mas a gente vai deixar isso somente para a próxima aula. Tá bom? E é claro que é possível combinar as estruturas. É importante dizer, primeiro, tudo que vocês viram aqui funciona dentro das estruturas que a gente vai ver. Então, por exemplo, se vocês não viram scanf, eu posso ter scanf dentro do si, que é o if que a gente vai ver hoje, ou do while, que é das próximas aulas. Em print, eu posso ter dentro de if, de while, criar variável, posso criar variável dentro do if, ou seja, tudo que vocês viram, você pode criar dentro desses blocos. E, além disso, você pode combinar. Eu posso ter um while, dentro do while tem um if, e dentro do if tem um while, dentro do while tem outro while, dentro do while tem um if, e outro if, assim por diante. Tá? Não há limites, tá? Depende da regra do negócio. Por exemplo, se eu pensar num caso de um colégio, onde o resultado final é assim, se for maior que 7, está aprovado. Mas se for entre 5 e 7, o aluno está de recuperação. Mas se for menos de 5, ele está reprovado. Então já são 3 situações, né? Então eu vou ter que fazer 2 verificações. A primeira, é maior que 7? Aí se for, já é aprovado, acabou. Agora, se não, eu ainda tenho outra situação, que é olhar, já que não é maior que 7, eu tenho que olhar se é maior que 5. Então eu vou para a segunda situação. É maior que 5? Aí se for, recuperação. Se não for, reprovado. Então são duas estruturas que eu vou ter que usar, combinadas, que a gente chama, né, um si dentro do outro si. Tá? Então seria exatamente essa lógica que vocês vão começar a aprender. Hoje aí permite criação de programas mais complexos. Vocês vão ver que programas básicos vão envolver aí, sei lá, 300, 500 estruturas dessas, tá? De ifs, dentro de ifs, de whiles e tal, for também, que é outro tipo de comando, tá? Mas é tranquilo, nada do outro mundo não. Eu posso dizer com toda certeza, é o assunto mais importante do módulo, na verdade do curso, da cadeira. Se você entender, por exemplo, quando a gente vai falando de vetor, vai ficar fácil entender como navegar num vetor, né? Porque um vetor é uma lista, né? Então, para navegar a lista, por exemplo, a gente usa uma estrutura de repetição, um laço. Então, sem entender a estrutura de repetição 100%, o laço vai ficar bem fácil de você entender na hora de varrer um vetor até uma matriz, né? Que você vai varrendo linha em coluna, tá? Orientação a objeto, por exemplo, próximo semestre, vocês vão ver que em vários momentos a gente vai usar, dentro do que a gente chama lá de métodos, são as ações, né? Que alguém sabe fazer, a gente vai usar realmente sis e whiles. Então, entender o if e o while, você consegue realmente montar a lógica de praticamente qualquer problema que você tem presente no mundo real. Tá bom? Por isso que eu garanto que é o assunto realmente mais importante. Então, eu vou dizer que vamos dizer assim, que é o segundo mais importante, que é o primeiro é você ter aprendido o fundamento da programação. Né? Aqueles que nunca programaram, né, hoje, acredito eu, até pela evolução que eu já vi que alguns fizeram na prova, da prova para hoje, né, acordaram, né, depois daquela chacoalhada, que já mandaram e-mails para mim com dúvida, a monitoria já me falou que estão atrás e tal, já estão realmente aprendendo a programar. O passo mais importante, claro, é você realmente montar um programa básico. Agora, a partir daí, o segundo mais importante é você entender essas estruturas. E elas são usadas em qualquer linguagem de programação. Se depois você quiser aprender, aqui a gente está vendo C. Eu quero ver Java, você vai ver que é igualzinho. Quero ver Python, é igualzinho. Quero ver PHP, é igualzinho. Não muda nada, nada mesmo. Então, o legal é isso. Aprender uma vez é para a vida toda, lifetime. Tá bom? Gordura, alguma pergunta até aqui? Leão, podemos continuar? Muito bem. Então, vamos passar para a primeira estrutura de repetição. E aí, qual seria o raciocínio de uma pessoa ao ir para a praia? Então, nós temos aqui, deixa eu ver aqui, quem que parece com esse carinha aqui? Qual é seu nome? Você é Anderson. Pronto, aqui está Anderson, tá? Só faltou os óculos, aqui está Anderson quer ir para a praia. Então, Anderson, tem alguma praia, Anderson, de preferência? Canoa que, olha, o cara canoa quebrado, o cara quer só pegar as turistas, né? Então, oi? Não, mas o negócio dele é canoa quebrada, exatamente,
quer pegar as turistas italianas e tal, vai dar certo. Então, Anderson, ele quer ir para Canoa Quebrada, só que exatamente para Canoa Quebrada tem uma condição. Ele não vai só porque ele quer. Existe uma condição a ser verificada se ele tem dinheiro. Porque tu sabe, né? Afinal de contas, 500 é 500. Né? Se não tiver dinheiro, não adianta nada. Né? Vai chegar lá, mas a minha mulher vai chegar aí, vai chegar pro Anderson e tal. E aí, vamos comer um camarão ali. Aí o cara, rapaz, puxa os bolsos assim, estão sem nada. A mulher dá o quê? Dá uma voadora logo, um Hadouken nele e vai embora. Então tem que ter dinheiro, porque 500 é 500. Né? Então tem que realmente ter condição. Então, a condição, a situação que eu vou avaliar qual é? Se ter dinheiro é verdadeiro ou falso. Então, mas Anderson está com sorte. Anderson, ele tem dinheiro. Está com dinheiro no bolso, tem mais de 500, né? Tem dois contos de réis, né? E aí, a partir daí, então, como é verdadeiro, ele tem dinheiro assim, e ele vai para a praia aí, na quebrada, pegando as turistas lá, tá certo? Então, né? Não, mas por enquanto vamos trabalhar só com dinheiro, né? Porque Canoa Quebrada tem a noite, não tem no sol de manhã, você aproveita a noite lá também, né? Então aí é que acontece, né? Exatamente, né? Então, tá certo? O fumódromo, né, que você tem lá na cidade, mas enfim. Então, tem dinheiro é verdadeiro. Anderson, ó, se vocês olharem a cara do Anderson, a alegria, ó. Tem dinheiro é verdadeiro, aconteceu, ó. Ah, ficou alegre. Ficou alegre. Ah, tô com dinheiro verdadeiro. Então eu vou. Assim, ficou high, né? Ficou high, né? Então, mas enfim. Só que aí, na primeira noite do final de semana, Anderson tinha dinheiro, legal. Aí curtiu o final de semana, direitinho lá do Tuts, voltou para Fortaleza dizendo, eu vou voltar. Próximo final de semana agora, o feriado de trabalho, vou voltar para lá. Só que aí, meu amigo, a situação mudou. Porque ele gastou tudo, e aí agora não tem dinheiro. Oh, shit! Oh, fuck! Não! Então, não tem dinheiro. Quando não tem dinheiro, então, ele, né, retorna a sua insignificância, a sua casinha, tá certo? É onde, né, ele vai ficar realmente chupando dele. Vocês olharam também a cara de tristeza, ó, ele não tinha dinheiro, ó, aí ele ficou triste, ó, tá vendo? Né? Então, realmente, no mundo real, é isso que acontece. Você faz uma pergunta, tem o dinheiro, verdadeiro ou falso? Se tiver dinheiro, você vai para a praia, nesse exemplo. Se não, fica em casa mesmo, tá? Nós temos um segundo exemplo. No segundo exemplo, agora eu vou pegar, deixa eu ver aqui, vou pegar Yaslan. Então, agora aqui é Yaslan, ó. Yaslan, tá certo? Aqui está ele representado, só faltou as barbinhas. Agora é um negócio mais grave, estamos falando um negócio sério. Afinal de contas, é o resultado da sua disciplina aqui de algoritmos computacionais. Então, você precisa de uma média maior ou igual a 7 para passar. Então, e você, né, estudou, mas você é um aluno bom, então você se esforçou, você estudou, e aí você conseguiu tirar, ó, a mais, ó, 10, ó. Tirou 10 na média e, consequentemente, você está aprovado. Mais uma vez a cara de alegre, dessa vez do Yaslan, porque está aprovado. Yaslan é um aluno exemplar, aluno, né, realmente top, está estudando, esforçado. Só que eu tenho alunos como o Tiago, né, ele já fez o contrário. Ele chegou, né, eu vou saber lá disso e tal, tirou média 5. E aí, então ele não tinha a média dele maior ou igual a 7. E aí o que acontece? Então, ele é reprovado, ganha de presente um chapeuzinho pontudo, né, e daí repete, né, no próximo semestre a cadeira novamente. Tá? Ou sai, né? Pede para sair, né? Então até que tem uma opção aqui do cara se, né, cravando a cruzinha, né, e tal de... Mas enfim. Então observe que no mundo real você sempre faz perguntas, dependendo da situação, mas existem vários processos de negócio, vários eventos no mundo real que você tem vários sis. Se for acontecer isso, eu vou fazer assim. Se não, vou fazer assado. Tá? Então, exatamente nesse sentido é que você representa o computador, também esse comportamento. Afinal de contas, vocês devem lembrar que um programa de computador, o objetivo é o quê? Representar o que acontece no mundo real. Então, nada mais, né, correto, nada mais óbvio, né, do que eu representar esse comportamento de decisão. Tá? Claro que eu espero que o Thiago, né, Thiago, não deu, né, decepção dessa, né? Tá? Então,
Estruturas de decisão, deixa eu ver aqui. Você, como é seu nome? Leonardo, por favor, primeiro tópico, lê para nós. Avaliação de uma expressão condicional. Ou seja, eu vou ter uma condição e ela pode retornar verdadeiro ou falso. Se ela retornar verdadeiro, eu vou definir o que o programa vai fazer se for verdadeiro. E ela retorna falso, eu vou definir o que o programa vai fazer se for falso. Em outras palavras, é uma estrutura onde eu tenho dois blocos de comandos. O primeiro bloco vai ser o que o programa vai fazer se a condição for verdadeira, e o segundo bloco vai ser o que o programa vai fazer se a condição for falsa. O primeiro bloco sempre é obrigatório. Se você usar uma estrutura de condição, você vai sempre ter que dizer o que o programa vai fazer se a condição for verdadeira. O segundo bloco não é obrigatório, porque às vezes você tem um se que é tipo assim, por exemplo, imagina um pagamento. Então eu estou lá, né, fazendo compra, aí tem o pagamento. Se o pagamento for cartão de crédito, eu tenho uns passos a mais. Mas se não for, não muda nada, eu só vou para o próximo passo. Concorda? Então nesse caso, eu não tenho dois blocos de decisão. Eu tenho só um bloco alternativo e depois volta para o caminho normal. Tá? Então vocês vão ver que eu sou obrigado, se eu usar um se, né, que é o if em inglês, eu sou obrigado a ter o bloco que diz o que é que vai fazer se a condição for verdadeira. Mas o segundo bloco, que é o se não, se a condição for falsa, não é obrigatório. Depende do problema a ser modelado. Tá bom? Em outras palavras, como a gente comentou, né, é possível definir então caminhos alternativos, como foi o caso do Anderson indo ou não para a praia, tá? E o caso, né, de Aslan e do Thiago, tirando ou não notas maiores do que a média estabelecida. Tá? Essas estruturas baseiam-se no mundo real e o retorno é sempre do tipo booleano. Né? A gente comentou aqui o tipo booleano, que é o bool, né, lá do C. Tá certo? Na aula, se você olhar no módulo 2, quando eu falo dos tipos de dados, né, int, float, tem lá o tipo bool, e eu comentei que o tipo bool é exatamente aquele que define true ou false. Ele retorna exatamente ao 0 ou 1. O 0 seria falso, o 1 é true. Tá? E aí, em cima dessa estrutura, você tem exatamente o retorno se é verdadeiro ou falso. Tá? Então, por exemplo, o caso do Didi é um caso claro disso. Né? Se o Didi fosse um aluno bom, ele estaria aprovado. Se não, ele está reprovado. Então, nesse caso, né, como ele não é aluno bom, ele vai ser reprovado. Essa é a estrutura de decisão que nós estamos conhecendo aqui. E você tem duas estruturas. A gente vai ver hoje o if. Né? If, ó, a pronúncia, if. Tá, if. Tá, então, if ou se, simplesmente em português, é exatamente como é no mundo real. Vamos passar aqui para entender. Então, aqui a estrutura se, da inglês chama-se if, e todo se possui três partes, onde a última opcional que eu tinha acabado de comentar. Que partes são essas, professor? Você tem a condição, depois você vai ter o que vai fazer se a condição verdadeira, e depois vai ter o que vai fazer se a condição for falsa. Melhor que ficar com blá 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 é mostrar um código. Como seria um programa para determinar se o número é par ou ímpar? Bem, primeiro, aqueles que já estão afiados, né, que estão, né, exercitando, que estão respirando algoritmos, né, espero que a grande maioria aqui, e você que nos acompanha, já sabe como tirar o resto de um número, né, sabe qual o símbolo, né, e como funciona a operação, né, de mod, né, que seria o mod lá do Pascal, mas não é aqui é C, então é outro símbolo, que você utiliza para determinar se o número é par ou ímpar, na verdade para determinar o resto da divisão. E aí você estabelece o resto da divisão por 2 é 0 ou 1. Se for 0, o número é par. Se não, por eliminação, se não é par, ele vai ser ímpar. Então, a ideia é exatamente essa que está apresentada aqui. Ó. Primeira linha, eu tenho um scanf, né, do programa. Não vou explicar o resto, porque o resto é pré-requisito, você já sabe. Então, eu tenho o primeiro scanf, né, que a pessoa entra com o número, que ela quer saber se é par ou ímpar. Então, já lá, com o somzinho piscando, e aí, por exemplo, Didi digita lá 7, por exemplo, 7. E aí, depois eu crio, né, eu recebo um resto, que é o resto da divisão de número por 2. Ou seja, eu pego o número, divido por 2 e pego o resto da divisão. Esse resto da divisão pode ser 0 ou 1. E aí eu começo, ó. If, resto igual a 0. Aí aqui o igual, para comparar, é 2 iguais. Lembra que eu comentei que no C, um igual é atribuição. Você está jogando o valor numa variável. Agora, se você quer comparar, saber se um valor é igual ao outro, são 2 iguais. Cuidado, é um erro clássico de quem está aprendendo a programar. Na prova ou num programa, acaba colocando só um igual. Não façam isso, são 2 iguais para você garantir se você fazer uma comparação. Então, eu estou pegando o resto e estou olhando esse resto que ele calculou aqui em cima e estou olhando se esse resto é igual a 0. Se for, ele vai fazer o que está nesse primeiro bloco aqui, ó, entre chaves, ó, tá vendo? Ó? Ele vai fazer o que tiver aqui dentro. Nesse caso, ele vai imprimir na tela par.
Se não for, se o resto da divisão for diferente de 0, se essa condição for falsa, ele vem para o else, que é o senão em inglês. Tá? E aí no senão ele vai fazer esse bloco aqui, que no caso é o print ímpar. Depois disso, independente se ele veio para cá ou para cá, quando terminar esses blocos, ele vem para cá, para continuar a execução do programa até o final. Como eu comentei, ele bifurca, né, se for verdadeiro, se for falso, mas depois ele volta e daí ele continua a execução do programa normalmente. Tá bom? Pode mandar. No caso do else, se não tivesse o colchete fechando, printf ímpar, ele imprimiria do mesmo jeito, né? Não entendi, se não tivesse... As chaves. Certo. Quando é uma linha só, as chaves não são obrigatórias. Né? Se você, como aqui só tem uma linha, né, você poderia colocar sem as chaves. Eu não recomendo. Porque o que acontece? Você pode acabar se confundindo e esquecendo de colocar a chave se tiver 2 ou mais comandos. Então, ele tem um comando só, eu recomendo que você coloque a chave, fica melhor organizado. Mas não é obrigatório realmente. Agora, se você tiver 2 ou mais comandos aqui dentro, né, desses blocos, aí não. Aí você é obrigado a usar a chave. Tá? Voz primeiro, depois você. Diga. Fecha, tá aqui, ó. Tá aqui. Então, pode vir aqui, tá aqui, ó. Vem aqui no cantinho, tá? Que mais? Se não tiver o else, lá dentro dele, só existe o if. Pronto, o que é que vai acontecer se eu só tivesse essa primeira parte? O que é que vai acontecer é o seguinte, era só imprimir na tela se o número fosse par. Se o número fosse ímpar, ele não ia fazer o que tá aqui. Então, ele ia daqui, ele saltava para cá. E aí não ia imprimir nada na tela. Tá ok? Dessa forma funciona. Tá bom? Mas, como eu estou dizendo, esse bloco é opcional. Pode dizer. É o que eu estou dizendo. Se tiver uma linha só, porque aqui você concorda que é só uma linha? Só um comando aqui também? Não é obrigatório. Mas com mais de um comando é obrigatório. É para evitar dor de cabeça, você esquecer acidentalmente, sempre coloque, é melhor. Tá? Mas sempre tem chave, então, ó. Se a condição abre os chaves, pode ser aqui embaixo ou aqui do lado, né? Aí eu coloco os comandos que eu quero fazer se for verdadeiro. Terminei o que ele vai fazer se for verdadeiro. Else, abro o chave e coloco tudo que ele vai fazer se a condição for falsa. Terminou, eu pego e fecho a chave e continuo a execução do programa. Anderson. Excelente pergunta, muito bom. Anderson está inspirado. Professor, ao invés de colocar um else, eu poderia colocar um segundo if e verificar, por exemplo, if resta igual a 1. Não é isso que você ia dizer? Para exatamente que se o resto for igual a 1 é ímpar, concorda? Funciona? Funciona. Mas eu tenho um problema que você pode entender facilmente, que é um problema de desempenho. Porque o que acontece é o seguinte. Imagina que eu fiz o exemplo que eu estava dizendo do Didi. Didi digitou 7. Ok? 7. Então, o que aconteceu? Ele vem para cá, verificou, o resto é igual a 0. Só que o resto de 7 por 2 é 1, concorda? Então, essa condição é falsa, não é isso? Então, ele vem para cá e vai continuar fazendo um outro if. Então, quantos ifs eu vou estar verificando? 2. Isso requer um processamento. Se eu colocar o else, o que acontece? Na hora que eu verificar isso aqui, como já deu falso, eu já vou direto para essa segunda linha. Entendeu? Ou seja, eu já executo sem a necessidade de ter que fazer uma segunda comparação. O seu código funciona, só que você vai ter um problema de desempenho. Porque, por exemplo, se o número... Pronto, vou dar um exemplo agora se o número for par. Digitei 4. 4, o resto de 4 por 2 é 0. Né? Que é 4 por 2, 2, resto 0. Então, resto é igual a 0. Verdadeiro? Verdadeiro. Então, ele imprime par. Só que logo depois, tu colocou um outro if. Ele vai fazer esse outro if. If 0 é igual a 1. Entendeu? Ele vai executar. Porque você colocou como separado. O else garante que se não for um, ele vai para o outro. Se tu colocar 2 ifs, ele vai verificar se é o primeiro, senão ele vai verificar o segundo, vai verificar independente da resposta do anterior. Aqui não, aqui a execução, eu só vou executar para cá se esse aqui for falso. Se esse aqui for verdadeiro, ele faz daqui ele já salta para cá. Se eu tivesse 2 ifs, eu faria o primeiro, independente da resposta, eu iria verificar o segundo. Entendeu? Ou seja, deixaria o programa mais lento, teria maior processamento. Então, primeiro ali, depois ali, e depois aqui. E se o número digitado for 0? Se o número foi digitado pelo usuário for 0? é par. 0. 0 por 2, resto 0. É pelo resto, tá? Dá 0, sem problema. Bárbara.
Não, excelente pergunta. Estruturas de decisão e de repetição não são comandos, são instruções condicionais. E por ser instruções condicionais, observe que eu não tenho ponto e vírgula nem aqui, nem nas chaves fechando. Não coloque ponto e vírgula nesses comandos aqui, tá? Senão dá erro, né? Por exemplo, já tive um caso, lembrei do aluno que estava fazendo, aí colocou ponto e vírgula bem aqui, ó. Se você colocar ponto e vírgula aqui, sabe o que, é que vai acontecer? Ele vai achar que o comando acabou. Entendeu? E aí não vai fazer nada disso, vai dar erro, essa linha dá erro. Tá? Então, if, while, for não tem ponto e vírgula. Tá? Estruturas condicionais e de decisão não tem ponto e vírgula, tá bom? Aqui quem ia perguntar? Primeiro você, depois você, diga. Sim. Desculpa, pessoal. Sim, como é? Pode repetir. Da restricidade do programa. No caso aí, nunca vai dar os dois, mas... Claro, exatamente. Se tu se atendesse às duas... As duas condições. Pois é, ele imprimiu os dois. Só que a questão é, para esse cenário, que o número é par ou ímpar, ele não pode ser os dois, concorda? Por isso que eu uso else. Agora, se eu tivesse dois ifs, mas independentes, ou seja, ele pode ser um e o outro, aí sim eu teria realmente, seria dois ifs separados, e não um if else. Tá? Por exemplo, pronto, o cara ser adulto e ser masculino ou feminino, o cara ser maior e de menor. São duas situações independentes, concorda? Então são dois ifs que um não influi no outro. Eu verifico se a idade é maior que 18, se for imprime adulto, se não imprime menor, e outro if que olha se o sexo é masculino ou feminino, para dizer se é homem ou mulher. Tá ok? Então são independentes, tá bom? Ok? Mais perguntas, se você ia perguntar. Fora do colchete? Não, das chaves, né? Não, porque assim, ó, essa chave que eu abri e fechei não é do comando inteiro. É do bloco de comandos que vão ser executados se a condição for verdadeira. Tipo assim, o else não tá dentro do colchete ainda. Tá else, depois ele começa outro colchete. Exato, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque, na verdade, isso aqui tudo para ela é uma grande frase. A gente quebra em linhas para ficar fácil, mas na verdade é assim, ó. Se resto for igual a zero, eu abro chaves aqui e colocaria o que ele ia fazer se fosse igual a zero. Fecho chaves. Se não, aí coloca outra chave. Só que a gente coloca um embaixo do outro para ficar mais legível. Se alguém aqui já mexeu com Excel, deve lembrar que o Excel tem um se. É o mesmo se do Excel, igualzinho. Você coloca a condição, ponto e vírgula, o cálculo que ele vai fazer se for verdadeiro, ponto e vírgula o que ele vai fazer se for falso. É a mesma coisa, tá? Onde aqui é a condição, depois seria o ponto e vírgula, que é essa chave com que ele vai fazer o que é verdadeiro, e depois o segundo ponto e vírgula é o else com que ele vai fazer se for falso. Tá ok? Ou o ternário, né, para quem já avançou mais em programação. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Respondido? Tá? Então, na verdade, isso aqui é um comando só, por isso que eu não preciso colocar dentro de chave, nada. O else é um comando do mesmo nível do if, é uma continuação do comando, é como se fosse uma frase. Se se isso for atendido, ele vai fazer isso, se não, vai fazer aquilo. Não são dois comandos distintos, é um comando só que a gente quebra em linhas para ficar melhor organizado, tá bom? Mas alguma dúvida, alguma pergunta? Pode perguntar, a hora é essa. Nenhuma? Muito bem, então observe que aqui, mais uma vez, ó, Didi digitou 7. Então, 7 resto por 2 é 1, não é isso? Então, o resto vai receber o valor 1. Aí eu olho, 1 é igual a 0, aí essa condição pode ser verdadeira ou falsa. Nesse caso é falso, concorda? Como é falso, ele vem para onde? Para o else. E faz tudo que tiver aqui nesse bloco. Nesse caso, só vai fazer um print. Eu poderia ter aqui N comandos, inclusive outros ifs, tá? De acordo com a sua necessidade. Por exemplo, tem uma questão que vocês vão fazer lá no exercício, que você dá 3 comprimentos de lado, e o primeiro passo é saber se forma ou não um triângulo. Se formar um triângulo, aí você vai dizer o tipo. Observe que é um si dentro do si. Então eu tenho o primeiro si para saber se os lados formam um triângulo. Vocês vão pesquisar na internet uma regrinha bestinha. Tá? É só uma soma dos lados, ser maior ou menor do que o outro lado. Então, fez lá, primeira coisa. Se os 3 lados formar um triângulo, beleza. Verdadeiro, forma um triângulo. Aí dentro desse bloco, você coloca outro if. Para saber, por exemplo, se os 3 lados são iguais, para dizer que é equilátero. Ou se 2 lados é igual, um é diferente, para dizer que é isósceles. E assim por diante. Tá? Eu posso ter F dentro de F. A gente vai ver na próxima aula, mas só antecipando o que você já pode estar brincando com essas estruturas. Tá? Diga. E se o número for 0? Não vai ser nem ímpar nem par. Por que não? 0 dividido por 2. Dá 0, resto? 0.
Não, pá. Tá ok? Alguma pergunta? Nenhuma? Tá, então dá para entender, né? Aqui que ele vai fazer se for verdadeiro e aqui que ele vai fazer se for falso. Tá? Acho que eu tenho outro exemplo ainda. Tá? Deixa eu ver aqui a condição, verdadeiro e falso. Tá? Como seria o programa para determinar o resultado final do aluno agora? Olha só que legal, ó. Olha para cá, ó. Receba as duas notas e a partir daí eu calculo a média. Alguma dúvida dessas três primeiras linhas? Não, né? ScanF, receba os valores, float, né, no caso, que quebrado, ou double, né, como estou usando ali, tá certo? Melhor float, a por vão alterar. E aí você coloca nota 2, somou, dividiu por 2, deu uma média. Pá! Essa média, se ela for maior ou igual a 7, ele vai imprimir na tela aprovado. Se não, ele vai imprimir reprovado. Observe que eu já coloquei as chaves aqui em cima começando, não faz diferença, né? Igual o main, né? Lembra no main eu comentei que você pode botar a chave aqui ou colocar a chave aqui, não faz diferença alguma, tá bom? Se diga. A gente vai ver na próxima aula, a gente usa um operador especial que é o I ou o OR, né, que é o OR. Tá? Para você juntar se a média for maior que tanto e quantidade de faltas menor do que tanto, tá? São duas condições. Pois é, seria outro if aqui dentro. Não, mas tipo assim, eu coloquei if, aí 5, aí a média ser maior que 5 e menor que 8. Não, isso não vai funcionar. Tá? Não. Na matemática, vou ensinar até bom lembrete, porque às vezes os alunos, quando não estudam, é na prova desesperado, inventam de fazer essas coisas. Tá? Não existe conceito de faixa de intervalo em programação. Ou seja, colocar aquela história de 5 menor que x menor que 7. Isso não existe. Porque, na verdade, essa expressão matemática é uma forma elegante de dizer o quê? Que o número eu quero que seja maior que 5 e menor que 7. Então, são duas comparações aí. Porque na matemática você junta numa expressão só. Mas são duas validações. Dele com a esquerda e dele com a direita. E aí, no caso da programação, você quebra realmente. Porque, como nós comentamos, a programação é uma forma de implementar algoritmo. E lá, o algoritmo, você lembra dos passos elementares. Então, você realmente quebra para deixar o mais básico possível. O mais básico seria isso. E aí, vocês vão ver na próxima aula que eu tenho um operador especial que é para juntar, que é o I. Para olhar se um é verdadeiro e o outro é verdadeiro. Que se os dois for verdadeiro, aí atendeu. Se um for falso, já não atende, já vai fazer outra coisa. A gente vai ver, são dois is comerciais. Tá? Tem já no slide para quem já quiser se antecipar durante essa semana. Tá bom? Pode, no if só, pode. Só a gente vai ver na próxima aula como concatenar essas condições. Mas eu posso antecipar usando os operadores lógicos I e OU, né, que é dois is comerciais e dois pipes, né, com aquela barrinha reta, tá, para BUOU, tá certo? Mas vamos por partes, né? Isso é bom, quer dizer que essa maioria que já está estudando, já está se antecipando, né, mas a gente tem que ir step by step. Diga. Exatamente, pegar o resultado, a soma, e depois do resultado da soma dividir por 2. Oi? Claro, porque eu não quero o resultado da divisão, da outra eu queria o quê? Eu queria o resto. O porcento é o resto. Hã? Claro. Que é isso? Pode dizer se o número é pau ímpar, qual a condição? É se o resto da divisão por 2 é 0 ou 1. Não, o porcento é o símbolo para retornar o resto. Que história é essa? Não estudou não? Modo 2? Fazer o exercício de novo. Ora, mas estou dizendo mesmo? Tá, só acho que eu não cobrei na prova passada, mas vai antecipo logo. Vou cobrar essa prova. Com certeza uma operação que nem a do caixa eletrônico, né? Quem resolveu o problema do caixa eletrônico das notas, viu que a gente usa porcentagem até dizer chega. Né? Exatamente porque é para pegar os restos da divisão. Tá bom? Mas mais uma vez é importante dizer o seguinte, ó, calcula a média, faça a verificação se é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, vai fazer o que está aqui. Se for falso, vai fazer o que está aqui. Mas independente se é verdadeiro ou falso, quando termina de executar esses comandos que estão nos blocos, ele vem para onde? Vem para cá, ó, e continua a execução daqui. O que você colocar depois aqui vai ser impresso, vai ser feito independente do se. Porque o se, você vai estar bifurcando nesse ponto aqui, mas daqui para baixo, eles, né, juntam de novo os caminhos e continuam a execução normal. Ou seja, como se fosse assim, ó, a partir do meio, eu tenho só um caminho, pá. Aí chega um momento, que vocês vão ver até depois de fluxograma, que é um losangozinho. Aí, média maior que 7, verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, vem para cá, ó, né, e imprime lá aprovado. Se for menor que 7, vem para cá, reprovado. Mas depois eles voltam, né, assim, e continuam a execução do restante do programa. Nesse caso não tem nada, mas poderia ter aqui qualquer outros comandos, outros prints, outros scans à vontade. Tá bom? Alguma pergunta? É porque aqui, claro, nós estamos trabalhando com exemplos super simples para que vocês possam, né, absorver esse assunto.
Tá, algum questionamento aqui, Chagas? Tranquilo? Ok, podemos continuar? Muito bem. Acredito eu que seja o nosso primeiro exercício, quer ver? Exatamente, queimando a pestana, tá, da aula de hoje. Deixa eu ver como é que estamos aqui. Excelente, tá? Nós vamos então, agora eu vou parar a filmagem. Dependendo do tempo que a gente dedicar, a gente pode já aumentar, mostrando mais um pouquinho, tá bom? Ainda tem tempo, tá bom? Mas a gente vai resolver alguns exercícios para que você possa já, né, começar a entender a história do maior, do if e tal, da condição verdadeira e falsa, resolvendo esses problemas, tá bom? Então a gente vai encerrar a gravação inicialmente, mas já a gente continua, né, para daí encerrar, né, mostrando um pouquinho de if e aí encerrar a aula de hoje, tá? Mas não encerrou ainda, né? Caderno e caneta na mão para a gente resolver esse exercício. Você também, você consegue enxergar aí, porque os vídeos são em Full HD, né? Então você consegue ver exatamente as questões. São questões básicas só para começar a apresentar essa questão do if, tá bom? Então, conto com você aí para resolver esse exercício. Já! Modo 3. Modo 3. Já! Estamos de volta, né? Então, ó, pra cá. Nós então fizemos um exercício sobre questão do if e vamos agora entender que eu posso ter um if dentro do if, tá? E é exatamente isso que nós vamos falar agora, ó. Para entender, para cá, assunto importantíssimo para encerrar nosso momento de hoje e partir para outro exercício. Como seria o raciocínio de uma pessoa ao ir para a praia? Então pega o Anderson de novo. Anderson quer ir para a canoa quebrada, aqui está Anderson, né? Só que agora é ir da praia o retorno. Né? Então, Anderson, ele vai agora ter, ó, a seguinte situação. Ele tem duas condições. Ter dinheiro, mas também ter carro. Né? Porque, ainda que você tenha dinheiro, meu amigo, se você não tiver carro... Né? Bom, não, mas para você, bicicleta, vai entrar com a menina no guidão da bicicleta, no quadro da bicicleta, pelo amor de Deus, né? Não tem condição, tá? Então tem dinheiro, tem carro, pode até ser moto, pronto, pode trocar para moto, né? Mas o Anderson é um cara de 500, rapaz. Então o cara de 500 é um cara que tem dinheiro. Então, ter dinheiro e ter carro. Então tem duas situações. Observe aqui, os senhores, o seguinte cenário, ó. Se tem dinheiro e tem carro, né? Ó, né, como diria, né, os paulistanos, nossos amigos paulinos, ou então que nem cearense, né? Então, se eu tiver dinheiro e tiver carro, os dois forem verdadeiros, ele vai para a praia, fica alegre, né? Só que aí Anderson, né, abusou, e nesse abuso, ele ainda não, só o dinheiro, queimou o dinheiro todinho, tá com o carro, mas tá com dinheiro. Adianta chegar na mina com o carro se não tiver o dinheiro? Não adianta, né? Então, como é verdade, Luciana? Eu ouvi você falar verdade? Não sei, né? Não sei, Então, ó, não tem dinheiro, mas tem o carro, então só o carro não vale a pena, né? E aí, consequentemente, ele fica em casa. Tá? Agora, aconteceu um desastre, bateram no carro dele, ó. Embora tenha dinheiro, recebeu o dinheiro do mês, mas ficou sem o carro. Então, apesar de ter dinheiro ser verdadeiro, mas ter carro é falso, não tem carro. Então, ainda assim, ele fica em casa, né? Não, tem não. Agora, o pior é quando o Anderson se toca da insignificância que ele tem. Porque acontece que ele acorda do sonho. E aí acontece isso, ó. Não tem dinheiro, não tem carro. Foi um sonho, né? Foi ilusão. Você tinha talvez uma fortuna no jogo, né? Lá nos dinheiros lá online, mas no mundo real você não tem. E aí, meu amigo, o que acontece? Você fica em casa mesmo, aí não tem jeito, tá? Observe então que quando eu tive essas duas condições, e com o I, a palavrinha-chave I, ligando as duas, só é verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Basta uma ser falsa para que você tenha tudo falso. Então, por exemplo, só ia para a praia se eu tivesse o dinheiro e tivesse o carro. Bastava não ter um dos dois, já perdia tudo. Tá ok? Só que agora vamos pegar, né, Anderson de novo. Só que agora Anderson tá um cara mais flexível, né? Ele conseguiu encontrar um grupo, né, de mulheres menos exigentes. Então, para ele agora ter dinheiro ou ter carro,
Então observe que agora a palavrinha-chave que une não é o I, é o, é outra palavrinha. Agora melhorou a situação dele. Porque ele tendo os dois, legal, ótimo, show de bola. Tem os dois, já tá valendo. Só que, se ele só tiver o carro, não tiver o dinheiro, mas como é ou, tem o dinheiro ou tem o carro, então uma condição foi atendida. Então é o suficiente para ele ir para a praia. Ó. Daí ele vai para a praia de carro, né? Os amigos racham aí a gasolina, né, e tal, faz uma vaquinha, beleza. Outro momento, bateram no carro dele, mas como ele tem dinheiro, né, porque é um ou o outro, então ele também acaba indo para a praia sem problema. Né, aproveita, pega carona com o amigo, né, e tal, pega o busão, né, então tem dinheiro para ele, é o que importa. Só que, claro, né, mais uma vez, a desgraça veio, né, a vida de Anderson, e aí ele saiu do sonho e está na realidade. E aí, nesse caso, ele realmente fica em casa, não tem jeito, se não tiver um nem o outro, não tem jeito. Ok? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Observe então que eu posso ligar as condições usando duas palavrinhas-chave, ou I ou. Quando eu ligo duas condições usando o I, eu só vou ter o todo verdadeiro, ou seja, só vou fazer o que for verdadeiro, se as duas condições forem verdadeiras. Se eu tiver uma falsa, já morreu. Isso vale para se eu tiver 100 condições. Se eu tiver 100.000 condições, todas elas com I. Condição 1, I, 2, I, 3, não sei o que, não sei o que. Basta uma ser falsa. Se uma for falsa, vai todo dar falso. Tá? O I é exigente demais. O I só vai ser verdadeiro se todas as condições que você colocar forem verdadeiras. Já no caso do ou, não. O é mais flexível. Basta uma ser verdadeira para que você consiga fazer o todo. Tá? Se eu tiver 1000 condições, basta uma ser verdadeira, que aí ele vai atender. Ele vai retornar o todo verdadeiro. Tá? E aí só é falso no caso do ou totalmente, se todas realmente forem falsas. Tá? Por exemplo, eu volto para cá, eu volto para cá se eu tiver carro ou moto. Então basta ter um dos dois, né? Você já consegue atender, então o ou é perfeito. Agora, por exemplo, aquela história, eu só volto para casa se eu tiver o carro e a gasolina. Você concorda que se eu não tiver um dos dois, não dá certo. Tá ok? Então, é essa a diferença do I para o ou. Tá bom? Dúvidas? Alguém levantou o braço aí, sim, diga. Pode misturar o I. Claro, I ou, e aí a sequência que for lida, a sequência for aplicada. Tu vai dar um aviso agora, pois tu vai esperar, ó, mais uns 20 minutos. Não, daqui a uns 10, 20 minutos, só tá acabando aqui, é? Tá bom. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Vamos conhecer como fazer essa programação, para a gente encerrar nossa aula, tá? Ah, sim, tem a lógica do aluno aqui. Então ali, embora tenha branco, mas é o Didi, tá? Então o Didi, tá certo, ele tem... Cadê o Didi? Didi saiu? Cadê? Desapareceu. Então, Didi, ele está aqui, ó. Ele agora duas condições agora. Média tem que ser maior ou igual a 7 e quantidade de falta tem que ser menor ou igual a 5. Tá? Então, o I. Então, se eu supor... Didi não é exemplo de aluno, não. Tiago, vou tirar a barra do Tiago. Então, Tiago agora, aluno bom, esforçado, tirou nota boa e a falta menor que 5. Tudo verdadeiro. Então, ó, aluno 10. Aluno que vai ter prazer de aprovar. Agora, veio o Didi. Aí Didi, então, não tirou média maior ou igual a 7. Né? Então, ficou só, embora tenha vindo todas as aulas, mas não tirou a média necessária. Então, reprovado. Ou então, ele chegou e tirou nota boa, mas não veio todas as aulas. Né? Então, observe que é o contrário. Né? Ou seja, ele pode ter vindo todas as aulas, mas a nota não foi legal, reprovado. Não veio todas as aulas. É um aluno, tirou nota 10 na prova, mas não veio as aulas. Falta, 0. Então, nesse caso, reprovado também. Mas aí, meu amigo, se você tiver nem a nota e nem a falta, né? Então, aí realmente você está reprovado de todas as formas. Tá bom? Chapeuzinho bem pontudo mesmo. Tá bom? Como eu faço na programação? Aqui está... Oi? E se for 6? E se for o quê? 6? Como assim 6? Se a média maior igual a 7. Não, maior ou igual a 7. Se a média for 6, ele é reprovado por média. Ok. Símbolos. Para você ligar as duas condições, você escolhe o I ou ou, né? Tá aqui os dois, né? Então, o I são dois I comercial. Então, o pessoal que tem problema na grafia no I, né? Treinar a caligrafia, né? Porque vai precisar mais ainda do I, não só no scanf, né? Mas vai precisar também aqui para ligar quando estiver usando o I, tá? Então, o I lógico é o que liga, né? Seria o I. O ou é os dois pipes, né? O pipe é aquela barrinha, geralmente fica ao lado da letra Z, no teclado normal, né? No teclado brasileiro, fica aqui, geralmente ao lado da letra Z.
Tá bom? É o pipe, não é barra, é reta, aquele pipezinho que a gente chama. Tá? O exclamação é negação lógica. Se você quiser negar alguma coisa, por exemplo, se você tiver assim, ó, x igual a 3, certo? Aí você, antes disso tudo, você coloca um parêntese e coloca uma exclamação antes, você está querendo o contrário daquilo, ou seja, você quer o que não for igual a 3. Então você está invertendo, tá? Diga. Posso, não tem problema não. Já mostra aqui no exemplo. É assim, ó. Deixa eu abrir aqui de novo. Seria assim, ó. Por exemplo, ó. Cadê meu. Daqui, meu Visual Studio Express Edition, ó. Pronto, então seria assim, ó. Pode ser assim. Pronto, aqui, vou colocar uma forma mais simples. Pronto, assim, ó. O que é que está acontecendo aí? Eu queria, ele só entra no se, só é verdadeiro se o divisor fosse igual a 0, concorda? Aí eu estou negando, então ele vai entrar se o divisor não for igual a 0. Tá? É negação matemática. Tá? Você está negando a expressão que vem depois. Do jeito que está aqui funciona, só que agora o que acontece? Ele só vai tentar dividir se o divisor for igual a 0. Entendeu? Que não é o caso, né? Mas funciona. Funciona. Apenas o que acontece? Todo mundo que tu colocar divisor que não for 0, ele vai dizer que é um erro. Tu tá negando, tá invertendo a situação. Tá? Outra coisa também, vocês devem lembrar, né? Ah, professor, mas essa exclamação aqui eu já tinha visto antes. Já, ó, aqui, ó. Porque eu fazer isso aqui, né? Até para clarear mais ainda, eu fazer isso é a mesma coisa eu fazer isso aqui, concorda? Ó? Né? É a mesma coisa. Então, diferente é o não igual. Negando, mesma lógica, tá bom? Vocês devem estar vendo isso também um pouquinho com o titio Daniel lá em cálculo, né? Se não tiver, fale com ele que ele explica rapidamente lógica booleana, tá? Aí vocês vão ver essa questão da negação, muito usada em matemática, tá bom? Tá? Então, ó, outra coisa importante, ó, matemática aqui, tá? Matemática, tá? Presta atenção, ó, se eu tenho isso aqui, ó, presta atenção, divisor maior ou igual a 7, e eu colocar isso aqui, o que é que significa? Matemática, isso aí, não tem nada de programação, não. Só menor ou menor igual? Só menor. Ó, eu quero quando o divisor não é maior nem igual a 0. Então eu estou querendo o quê? Quando é menor que 0. Estou invertendo. Cuidado que isso aí, né, é pegadinha de matemática mesmo, não é nem de programação não. Tá? Porque se você tiver igual, né, ou seja, essa linha é a mesma coisa de eu escrever isso aqui, ó. Vou copiar aqui embaixo para você comparar, ó. É a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Entenderam a diferença? Tá? Então, mas é o que eu estou dizendo, quando você pode contar exclamação, né, você já entende agora o que é que significa negação lógica. Ele inverte a expressão matemática. Tá bom? Pode ser uma coisa, né? Vai só negar. Só que, como eu estou dizendo, depende muito da legibilidade que você quer no seu programa. Tá bom? Mas voltando aqui para o nosso. Cadê aqui? Pronto. O último é o ou exclusivo. O exclusivo é uma operação que não é comum, tá? Mas que vocês podem encontrar, uma vez ou outra, que é a seguinte. Pensa comigo, olha para cá. No exemplo que a gente fez da praia, vocês viram que se um for verdadeiro e o outro for falso, ele é verdadeiro, concorda? Que é ou. Mas vocês viram também que quando os dois são verdadeiros, ele retorna verdadeiro, concorda? Só que tem casos que um ou o outro não pode ser os dois ao mesmo tempo. E nesse caso, é o ou exclusivo. Por exemplo, deixa eu ver aqui, pronto. Se eu... deixa eu ver aqui. Pensar aqui, peraí. Pensar aqui, poxa, tem tanto exemplo de um exclusivo, não sei porque eu estou me lembrando de um agora. Peraí. Seria algo assim. Se eu for, pronto, se eu for pessoa física ou pessoa jurídica, eu posso fazer uma compra no site. Só que eu pergunto, eu posso ser os dois ao mesmo tempo? Não. Então eu usaria um ou exclusivo nesse caso, porque é um ou o outro. Mas os dois mesmo eu não posso ser ao mesmo tempo. Eu não posso ter uma situação que eu sou os dois simultaneamente. Tá? E nesse caso você usaria o ou exclusivo. Ou seja, ao invés de ter dois pipes, você coloca só um chapeuzinho, só um. Se você coloca só o chapeuzinho, ele entende que é o ou exclusivo. Tá? O ou exclusivo é exatamente porque se as duas condições forem verdadeiras, é falso. Porque não pode existir as duas condições. Tá? É a mesma coisa, por exemplo, se eu tenho um carro... se eu vou de carro ou vou de ônibus, eu consigo chegar na festa. Só que a pergunta é, eu posso ir de carro e de ônibus ao mesmo tempo? Não posso. Então é um ou exclusivo. Pronto, é nessa linha. Tá bom? Pessoa física e jurídica. Se fosse o dois carros lá, se o dois atender a condição, ele
pode falar Exatamente. E se for naquela ali... Só pode ser uma ou outra. Não pode ser os dois simultaneamente. É isso mesmo, tá? E aí aqui surge então, né? Aqui é só testando essas brincadeiras que eu acabou de falar, não vou perder tempo com isso, tá certo? O que importa é isso aqui. Isso tem um nome bonito. Aqui são todas as combinações possíveis que vocês têm, que vocês com o tempo vão acabar memorizando. Tem um nome bonito, chama-se tabela verdade. Então observe o seguinte, como funciona essa tabela? A1, tá, que vocês estão vendo ali, A1 é a primeira condição e A2 é a segunda condição, certo? E aqui os valores dessas condições, pode ser verdadeiro, verdadeiro, falso ou falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aí, ó, se eu estiver ligando o A1 e A2 pelo I, né, pelo I, se for verdadeiro as duas, retorna o quê? Verdadeiro. Se a primeira for verdadeira, a segunda for falsa, retorna falso, né? Com I, né? Isso é falso. Se a primeira for falsa, a segunda for verdadeira, retorna falso. E se os dois for falso, retorna falso. Se eu ligar com ou, agora não é exclusivo, ou normal, se as duas forem verdadeiras, eu vou ter o quê? Verdadeiro. Uma é verdadeira, outra é falsa, eu vou ter o quê? Verdadeiro. Primeira é falsa, segunda é verdadeiro, verdadeiro, e as duas sendo falsas é que é falso. A negação eu só inverto o valor, como eu comentei, né? Então eu peguei só o A1. Então o A1 não é verdadeiro, quando eu coloco exclamação A1, eu estou tornando ele falso. E se eu coloco, né, falso, eu estou tornando ele verdadeiro. E o ou exclusivo, só que legal, como eu comentei, se as duas condições forem verdadeiras, na verdade é um falso, porque não posso ser os dois ao mesmo tempo. Agora, um verdadeiro, outro falso é verdadeiro, um falso, outro verdadeiro é verdadeiro, e os dois falsos é falso. Pronto, essa é uma tabela conhecidíssima, cai muito em concurso, em prova, e claro, né, você tem que memorizar até para entender o I ou chama-se tabela verdade, tá? Geralmente onde você tem todas as combinações prováveis e possíveis de operações lógicas, tá? Fique nervosa não, tá? Só porque você falou que negócio de dinheiro, um homem aí precisa, não sei o que, tá? Então aqui está um exemplo, ó. Aqui está um exemplo, eu estou usando, né, o I para fazer a verificação. Ó. Tenho dois números inteiros, A, 10 e B, 5. Aí olha, ó, se A maior que 7 e B menor que 3. Aí você olha, A é 10, então 10 maior que 7, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aí você olha a segunda. B recebe 5, 5 menor que 3, verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro e falso retorna o quê? Falso. Então você já sabe que ele vai fazer o que está aqui. Pronto, é assim que funciona. Tá? Você avalia cada uma separada e depois você une com as palavrinhas-chave. Se eu tiver 3 ou mais condições, você vai fazer em duplas a partir da esquerda para a direita. Por exemplo, se eu tivesse aqui A maior que 7, B menor que 3, e outro I aqui, ou, né? A maior que B, eu primeiro faria esse, com esse, e o resultado eu faria com esse. Então você vai pegando de pares. Tá ok? Para você ir fazendo. Tá bom? E aí, nesse caso, vai dar falso, né? Porque essa condição aqui está quebrada. Se eu trocar o B por 1, por exemplo, então fica verdadeiro, verdadeiro, e vai fazer o que está aqui. Se eu trocar o A, né, ao invés de ser 10, trocar por 2, fica falso, falso, e vem para cá também. Então é só isso. Tá? Não tem nada do outro mundo. Mas é muito importante que vocês vão usar pra caramba essa questão. Muito, muito mesmo. Tá? Diga. Ali tem A maior que 7 e B menor que 3. Isso, exato. Não, o que acontece? Se você quiser o outro, você traz o outro para frente. A ordem que você faz da esquerda para a direita é que ele vai avaliar. Tá certo? O computador vai lendo assim, vai lendo daqui é o resultado desse com esse. Ou seja, fazer aqui rapidamente, ó. A gente tá perto de encerrar mesmo. Então aqui, ó, seria assim, ó. Eu vou fazer aqui com A e B fictício, tá? Você imagina que tem essas variáveis, tá bom? Tá? É importante você entender aqui o wave. Então, assim, ó, seria assim, ó. Se A maior que 5 e B menor que 3 e A maior que B ou B igual a A, pronto. Sei lá, são 4 condições aqui. Como é que você processa? Como é que você processa mentalmente? Processa assim, ó. Primeiro faz cada um independente, né? Para saber se é verdadeiro ou falso cada um. Depois disso vai fazendo aos pares, ou seja, tu pega esse com esse, aí dá um resultado, concorda? Aí daqui, esse resultado tu combina com esse.
Aí vai dar um outro resultado. Esse resultado combina com esse, entendeu? Tu vai fazendo, né, aos pares. Né? Vai pegar o primeiro par, gerou um resultado. Depois pega o segundo par, gerou um resultado. Depois, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, né, aqui, ó, colocar A maior que 10, A recebe 10, desculpa, A recebe 10 e B recebe 4, por exemplo, pronto. Então, ó, começa, ó. A maior que 5, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Então guarda aí, verdadeiro. B menor que 3, verdadeiro ou falso? Falso. Beleza, guarda falso. A maior que B, verdadeiro? Verdadeiro, 10 é maior do que 4, então verdadeiro, guarda um Vzinho. B igual a A? Falso, pronto. Eu tenho os 4 separados. Agora eu faço. Esse aqui foi verdadeiro, esse aqui foi falso, concorda? Verdadeiro e falso. Falso, então pronto, falso. Falso com falso, no I, né? Então falso com falso dá o quê? Falso. Falso ou falso dá o quê? Falso. Então pronto, retornou falso, ele vai fazer o que está no else. Então é dessa forma que você vai fazer. Tá ok? Só você ficar combinando realmente as expressões. Pô, não, aqui foi só qualquer condições fictícias, tá? Só para você entender. Se você, porventura, para encerrar, né? E aí encerrar a aula, que vai ter um exercíciozinho e uma gravação. Se você quiser combinar as condições numa determinada ordem, você pode usar parênteses, né? Para você combinar uns ou outros de forma, primeiro tratar separado, depois o todo. Por exemplo, aqui você concorda comigo que eu li da esquerda para a direita, concorda? Não é isso? Só que imagina que eu quero primeiro avaliar essas duas aqui do meio. Aí você tem duas formas, ou pega elas e trago para cá, ou você faz isso, ó. Primeiro resolve que vai ter no parênteses, né? Aí depois disso eu resolvo, vai da esquerda para a direita que está fora. Tá ok? Dessa forma, tá bom? Fica lindo o programa, por sinal. Tá? Vocês vão ter os programas mais avançados, vão ser dessa forma. Mas é fácil, não é nada do outro mundo, não. Tá? São condições, as variáveis não vão ser ABC, você vai saber quais são as variáveis, né? Então fica bem legalzinho. Tá? Por exemplo, para dizer que vocês vão ter o exercício, aquela do triângulo de novo, vocês vão ver que são 3 condições, né? Que são I. Tem que ser, as 3 tem que ser atendidas para daí realmente ele ser verdadeiro. Tá? As 3 condições têm que ser atendidas. Tá? Alguma pergunta? Nenhuma? Então deixa eu voltar aqui para o slide, que é só exercício, né, que a gente na verdade vai fazer aqui o encerramento da aula. Quer ver? Né? Aqui é só o resultado do aluno com falta, né? A gente tinha falado do exemplo do Didi, né? O Didi ele tirou, né, uma média ruim, né? E consequentemente foi reprovado, né? Então aqui está o exemplo, ó. Receba as notas, receba a falta. Calculei a média para a nota, aí olha as duas condições, ó. Se a média for maior ou igual a 7 e a quantidade de faltas for menor ou igual a 5. Basta uma condição dessa ser falsa, né? Porque é o I, né? Basta uma condição dessa ser falsa para que ele venha para cá. Tá ok? Só isso. Tá? Então, não é difícil. É só prática. Só realmente abrir, fazer os exercícios, simular situações, para daí você ficar fera, craque. Tá? E aí, isso aqui eu não vou mostrar na próxima aula. Isso aqui é só encadeamento de tudo. Isso aqui é F, D de F, eu vou deixar para a próxima aula. Tá bom? Alguma dúvida antes de eu fazer o encerramento normal da aula? Não? Então, só me despedir dos nossos amigos online, ou até de vocês mesmos assistindo o vídeo, né? E aí eu faço o encerramento da aula, tá bom? Então, para você, já estamos na metade do F. Próxima aula é só F, D de F e o switch. Né? Alguns perguntaram do switch, né? Que é outra operação, a gente vai ver depois. Tá certo? O switch é até legal, tem... Não, o switch, o termo switch é um conceito também utilizado pelo próprio equipamento, né, de rede, mas não é o caso do equipamento de rede, é uma estrutura, é um comando que ajuda você a fazer, quando você tem muitos Fs, você pode trocar para um switch para ficar mais organizado, mas no final das contas é a mesma coisa, tá? A gente vai estar vendo então na próxima aula isso, e provavelmente já começa lá, se o tempo está passando, né, a ideia, como eu disse, é em 3 aulas, 3 vídeos a gente acabar esse assunto, tá bom? Então você que nos acompanha, continue estudando, mande ver no Visual Studio, ou na sua ideia de sua preferência, estamos à disposição para qualquer coisa, usa a monitoria na sua instituição de ensino, eles estão realmente à disposição para lhe ajudar, tá? Então um abraço para você que nos prestigia e até a próxima.